no ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Nesta sexta-feira, dia 3 de maio de 2024, até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos para mais uma edição do Minuto da Unicidade. E lembrando que amanhã, sábado, às 18 horas, vamos participar de uma palestra, né? Darei uma palestra no Google Meet, transmitida pelo Google Meet, e você pode participar desta palestra que fala sobre os perigos da apostasia da fé unicista. Essa palestra é para unicistas, para aqueles que defendem, para aqueles que amam a mensagem do nome do Senhor Jesus, a toda a mensagem unicista, a todo o povo unicista. É um comunicado, né? um simpósio, né? um mini seminário importantíssimo e indispensável para todo o povo do nome. Não deixe de participar. Essa palestra tem como objetivo também, dentre esses tópicos importantes que abordaremos, arrecadar recursos para a manutenção tanto do Minuto da Unicidade quanto o programa Nossa Voz, programa de rádio, para nós nos colocarmos à disposição para continuarmos aqui levando a palavra de Deus aos quatro cantos da terra, porque também a internet nos proporciona isso de forma até simultânea praticamente, né? Então, é uma taxa de R$30, você colabora com o nosso programa, tem certificado e ainda tem um livro de brinde, um e-book. Participe. Maiores informações pelo 19 99285 1545. A palestra é sábado, às 18 horas. Mas nesse horário eu tenho um compromisso, nesse horário eu estou no trabalho. Nós gravaremos, disponibilizaremos o link para aquelas pessoas que não puderem estar ao vivo conosco, tá bom? Então participe, Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Eu espero você. Uma irmã mandou uma mensagem para nós dizendo assim: Tony, você ensina que Jesus é Deus e eu tenho aprendido muito com você. Ela pede para não ser identificada, mas ela manda um e-mail dizendo, né, temos aprendido aqui algo novo. Eu gostaria que você nos respondesse uma questão que ela e o marido levantou, porque diz a Bíblia que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e aí ela cita aqui um versículo, até a gente já tem falado dele aqui várias vezes, mas como tem chegado ouvintes novos através da rádio, através do próprio YouTube, né? Nosso canal já passou de mais de 2.000 inscritos, estava com 900, agora está com 2.000. Graças a Deus, a nossa audiência na rádio, né, também colabora para isso. Muito obrigado. Então ela cita aqui Atos 3, verso 15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, que nós somos testemunhas. Então, se Jesus é Deus, como é que a Bíblia diz que Deus ressuscitou ele dentre os mortos? Realmente é uma pergunta que não é, minha irmã, apenas para você que está chegando agora. É uma pergunta que, né, os trinitários se fazem, muitos se fazem essa pergunta. Eis o mistério da Trindade justamente por isso, porque ao passo que a Bíblia afirma que Jesus é Deus, e a Bíblia afirma que Deus é um só, não existe outro além dele, e aí? Agora Deus vem e ressuscita ele. E como eu digo sempre, esse tema aqui é um tema para uma palestra. A gente precisa considerar, diante dos textos bíblicos, que ela foi escrita para um público específico. Ela não foi escrita diretamente, é o público direto, público-alvo, né? Ela não foi escrita para brasileiros ou para ocidentais inicialmente, tá? Ela foi escrita por judeus, né? Homens conhecedores da palavra de Deus em outros idiomas que envolvem outras culturas, outras construções verbais, conjugais, enfim, outras construções idiomáticas, vamos dizer assim, seus idiomas. Dito isto, não é uma enrolação, estou aqui enchendo linguiça, só estou explicando que a própria teologia, ela diz para a gente considerar muitas questões como essas na hora de fazermos uma exegese de um texto. Ponto. Agora, analisando aqui friamente com a nossa mente ocidental,
é interessante fazermos as perguntas que a hermenêutica nos leva a fazer. É olhar o texto com uma lupa e fazer os questionamentos. Primeiro que Pedro diz, matastes o autor da vida, falando para os judeus, né? Vocês, ele fala, só para você ver aqui um pouquinho, 14, mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida. Está falando lá de Barrabás, que eles preferiram Barrabás. E matastes o príncipe da vida. Esse príncipe aqui, nessa tradução que a irmã me deu, está com P maiúsculo. O príncipe, quando a Bíblia diz príncipe da vida, ela fala num contexto de um governo da vida, de quem tem o domínio da vida. Outras traduções, por exemplo, a King James, NVI, outras traduções, diz o autor da vida. Bom, ele é o autor da vida, ele que dá a vida. O príncipe da vida é porque está sobre ele. Lembra que Isaías 9,6 diz, o principado está sobre os seus ombros? Esse principado é domínio, potestade, governo. E esse ponto é muito interessante, o autor da vida, o príncipe da vida. É muito interessante para que nós pudéssemos entender. Então, ele mesmo diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai, não ninguém vai. Ele disse, ninguém vem. Pode olhar em todas as traduções possíveis no português, tá? Ninguém vem. Está assim também no inglês, está assim no francês, no espanhol. Ninguém vem ao Pai. Mas vamos lá. Ele diz, eu sou a vida. Ele diz isso, inclusive, com todas as letras, para você entender. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, quando ele vai ressuscitar Lázaro, que ele diz, Marta, Marta, teu irmão há de ressuscitar, lembra? Lá a partir do verso 20, João 11, verso 20, Marta, Marta, deixa eu ver o verso que ele diz isso exatamente, verso 24, Jesus 23, Jesus lhe disse, teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta diz o quê? Eu sei que vai ressuscitar sim, Senhor, na ressurreição dos últimos dias. Aí no verso 25 ele diz assim, Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas e aí, Tony, você deu uma volta, falou o que você quer dizer com isso? Bom, é só a pergunta óbvia. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, como aquele que é a vida, é o autor da vida, é o príncipe da vida, ele é a própria vida, depende de um Deus ou do Pai para ressuscitá-lo. Para que toda essa construção dele, dizer, se apresentar como a vida, artigo definido? Eu sou a vida, eu sou a vida. Você está entendendo isso? Essa é uma primeira da grande pergunta para se fazer num texto desse. Então, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Pedro fala, vocês mataram o autor da vida, o príncipe da vida. Eles mataram quem? A ressurreição e a vida. E Deus ressuscitou. Outra pergunta que eu faço para você. Lá em Apocalipse diz que ele venceu a morte. Eu venci a morte. Tenho a chave da morte e do inferno. Eu venci a morte. Se ele venceu a morte, como que ele venceu a morte dependendo de um outro Deus fora ele para ressuscitá-lo? É a pergunta que eu faço para trinitários e unicistas. E eu não estou aqui, meus queridos e amados irmãos, dando volta não, é uma pergunta óbvia. Se ele é o dono da vida, a própria vida, ele diz para Marta, eu sou a própria ressurreição, eu sou a vida. E ele fala para Lázaro, Lázaro vem para fora, com 4 dias de morto. E quer mais, Lázaro foi ressuscitado por ele, voltou a morrer, Jesus não. E o Senhor Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 2, ele diz assim, derrubam esse templo e eu reconstruirei e eu lhe erguerei de volta em 3 dias. Derrubai esse templo, João capítulo 2, verso 19, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo e tu o levantas em 3 dias? Mas diz o verso 21, mas ele falava do templo do seu corpo. Verso 22, quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, não é quando, pois, foi ressuscitado, não. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Ou seja, eu vou levantar esse corpo aqui em 3 dias depois. Não é que o Pai vai levantar, não. Eu vou levantar.
Eu vou levantar. Derrube e eu levanto. Não é o pai, não. Derrube, meu pai vai vir aqui e vai me levantar. Porque se o pai levanta ele, assim como ele fez com Lázaro, Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos. Jesus não, Jesus ressuscitou, venceu a morte. Como que alguém vence a morte? Se o simples fato de ser ressuscitado por alguém venceu a morte, então Lázaro venceu também. Dito isto, meus queridos e amados irmãos, nós consideramos essas questões do idioma. A Bíblia fala que Jesus assentou-se à direita, subiu-se, ascendeu-se aos céus e assentou-se à destra de Deus na majestade. Jesus está sentado à direita de Deus. Olhando aqui para o Ocidente, para a nossa cultura, com a nossa mentalidade, muitos já leem a Bíblia com 3 na cabeça, com 2, já entende logo, não, Jesus está do lado lá, está à direita, literalmente. Só que quando você vai olhar para o idioma, para as construções desses idiomas bíblicos, direita tem outro significado, além da posição literal. Aliás, até aqui no português, fulano é o braço direito, ou seja, é aquele que faz ali as coisas, tem poder, tem autoridade abaixo do chefe. Mas não é o caso aqui do texto. Está à direita de Deus, tem a destra, tem o poder, está com o poder de Deus. É muito profundo. A gente precisa considerar hebraísmo, a gente precisa considerar todas essas construções, e a Bíblia não vai entrar em contradição. Dizer que Deus ressuscitou Jesus do morto, e Jesus fala, eu venci a morte e eu ressuscito em 3 dias depois. Então, a Bíblia faz essa aparente separação entre o ministério de Jesus humano, e, é claro, a divindade, o governo, o principado e todas essas questões. O tema é amplo, daria para a gente aqui continuar, porém deixaria de ser o Minuto da Unicidade. Basta acompanhar o canal, se inscrever, ativar o sino de notificações, e você pode também solicitar uma palestra na sua igreja, um simpósio sobre os temas que você quiser. Você pode entrar em contato conosco e a gente humildemente prepara o material, leva apostilas, ensina todos esses pontos que aparentemente são contraditórios, mas a Bíblia diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Pronto, ela já define isso aí, 1 Timóteo 2,5. Então leia, estude, considere essas questões dos idiomas bíblicos e você vai ter os horizontes do seu entendimento ampliados, tá certo? Para você que está no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para toda vez que a gente colocar um vídeo aqui você ser notificado. Para você que está na rádio, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente segue com música e voltaremos na próxima segunda-feira. E não se esqueça, se inscreva na palestra que vai acontecer amanhã. Espero você ao vivo no Google Meet. Um abraço, graça e paz, Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.